E o que me chama a atenção, Caio, eu agradeço assim absurdamente por essa contribuição, porque realmente assim faz a gente refletir profundamente acerca daquilo que está sendo dito. Não é simplesmente uma reflexão provocativa, é uma reflexão perturbadora. Ela é perturbadora, porque todos nós nos vemos de algum modo correlacionados com esses sistemas. E uma das maiores ironias que eu consigo enxergar dentro dessa relação Cristo, instituição, mecanismos de poder, ferramentas de controle, é que se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que existe tantos mecanismos escravizadores, né? Eu queria te perguntar para você, as instituições religiosas, elas são rolos compressores? E se são, quais são os mecanismos ou ferramentas de controle que você poderia assim nos ajudar a identificar como fazendo parte do nosso contexto atual? Olha, é uma urdidura muito bem feita e diabólica. Desse véu que Paulo denuncia em 2 Coríntios 4, depois de, no capítulo 3, ele falar do ministério da morte associado à lei, ao véu, e depois ele fala do ministério da liberdade em Cristo, e enfim, ele vai criando uma contraposição entre ambas as coisas. Quando você entra no capítulo 4, a conclusão é de que o príncipe deste mundo colocou este véu diante do entendimento dos incrédulos, e ele não estava escrevendo para o Fórum Romano, era dizendo à igreja que já estava ali em volta dele, que estava sendo judaizada pela religião do templo, a religião da loja, a religião de Jerusalém, tentando fazer com que cristãos se transformassem em judeus, mesmo sendo gentios, e impondo a sua cultura sobre eles, aquele Jesus aculturado e com todos os vícios e os toques e os tiques do Muro das Lamentações daquela época, que era o próprio templo. Então, Paulo diz, olha, vocês não estão vendo que tem um véu sendo tecido e que vocês não vão enxergar a Cristo depois disso. É uma coisa satânica. Então, respondendo, eu digo o seguinte, a estrutura inteira é perfeita no que diz respeito a criar essa malhadeira que faz esse arrastão, puxando gente para dentro desses guetos, porque são guetos com diferentes nomes, mas são guetos, e não são guetos com a intenção de se esconderem, são guetos que têm a pretensão de se fortalecerem para dominar, e dominar vingativamente a sociedade, ou seja, impondo seus costumes, como a gente viu no governo do Trump, como a gente vê neste governo brasileiro. Você não vê nenhuma rodovia interestadual sendo criada, você não vê nenhuma ferrovia sendo projetada para a gente não ficar dependendo dos caminhoneiros, você não vê soluções sendo buscadas, aproximações pragmaticamente vantajosas comercialmente para o Brasil. Não, são costumes sendo impostos. Agora mesmo se está há alguns dias numa discussão que ainda vai perdurar mais sobre esse Daniel Silveira, que é só um valentão de esquina, assim, tirando onda, que eu já nasci conhecendo, entendeu?
e que quando é confrontado bota o galho dentro, mas é marrento, é lá. Meu Deus, eu nasci sabendo desses caras. Então, mas você veja, é uma pauta de costumes, consumindo a energia coletiva, psíquica, dialogal do país. Aí vem uma outra, tudo é na base da ameaça. Acho que vai haver uma mudança na Petrobras. Meu Deus, não ache não, porque são milhões que se perde. A Bolsa caiu quase 7% por causa desse acho. Agora à noite a mudança aconteceu. O presidente de Itaipu foi para a Petrobras. A Petrobras, que se prometia como sendo uma empresa livre de ingerências governamentais. Foi assim que ela se salvou. E antes disso, foi com ingerências governamentais que ela se afundou. Então, foi a iniciativa lúcida e privada e comercial e pragmática que a tirou de volta do buraco. Aí, quando ela sai e começa a respirar aqui do lado de fora, vem esse cara querendo botar o dele para fora, porque nada tem a ver com lucidez. Vamos ver de quem é que tem mais poder. Ó, como o meu é maior. Né, Caio? É um círculo vicioso. A gente já perdeu 2 anos, a pandemia. Meu Deus, a gente podia ter andado demais na pandemia, mas a igreja também atrapalhou no processo. A igreja disse que pandemia não existia, que o escudo de Jesus ficaria na porta. O Malafaia disse que da igreja dele não tinha juiz que proibisse o ajuntamento. E qualquer que fosse a coisa, brigaram, morreram. Um monte de pastores morrendo, porque foram para aí, foram sem máscara, ou disseram venham, e aí morreram juntos. É uma loucura. De modo que o que eu te diria é que a malha é muito bem tecida. Ela vem com a própria instituição do pastor como uma figura ungida, daquele tipo mal interpretado, fora do contexto, sobre o significado de ungido do Senhor, e quem era aquele ungido do Senhor e o que é um ungido do Senhor. Mas começa já daí. A inatacabilidade do ungido do Senhor, faça ele o que fizer. Aí, bom, é uma instituição de um fórum privilegiado. É um fórum privilegiado religioso, né? Religioso, do ungido do Senhor. Aí vem o imposto de renda, que é o dízimo, vinculado a ou você dá ou Deus te castiga. Então, cara... do medo, né? Do medo. Aí vem o templo. Deus mora num certo lugar. Ou seja, a ideia da Arca da Aliança, no meio cristão, se transportou para a caixinha do templo, para essa loja dos segredos de Deus, maçonicamente preservados e guardados pelo ungido do Senhor e pelos que fazem parte daquele grupo. Lá dentro tem um bezerro de ouro para ser adorado, mas é o templo. Se você se afasta do templo, você se afastou de Deus. Se o seu nome é removido do livro da igreja, é como se o seu nome tivesse removido do livro do céu. Do livro da vida. Então, é poderoso o mecanismo. Aí você vai, os irmãos. Se você não denuncia um irmão que esteja em pecado, você fica em pecado com aquele irmão. Cúmplice. De modo que você se transforma num entreguista, num X9 fraterno. Aí a fraternidade se torna fraticida. Aí você vai prosseguindo, e outra vez daria uma vigília inteira para eu ir te mostrando como isso sempre volta para o mesmo lugar e é extraordinário. Porque você pegou a galinha da religiosidade e você está depelando, você está tirando todas as penas e vai botar ela na panela daqui a pouco. E tem a moela também dessa história, que é a profecia.
Então, a profecia é terrível, é danada. A profecia chega a ser diabólica. Aí, não é que eu não creia no espírito profético e nem na verdadeira profecia, mas de cada profecia que eu ouvi, 99, alguma coisa delas eram absolutamente fajutas. E se eu estive presente, eu parei esse negócio da hora, dizendo, meu irmão, tá bom, chega, chega.